E nos próximos capítulos da novela Renascer, assim que ficar cara a cara com o Du, a Inácia terá um pressentimento terrível acerca do rapaz. Inclusive, no impulso, o pegará pelo pescoço, afirmando que aquele garoto é a imagem da destruição. Esse menino, esse Du, eu sinto como se uma grande tragédia estivesse prestes a acontecer. Sinto que a vinda dele aqui é o cumprimento da profecia que tirou a vida de Santinha, dirá ela, em uma conversa com a Teca e o Inocêncio. A menina, que estará sendo chantageada pelo Du em troca do segredo sobre a paternidade do bebê, ficará aflita e pensará em fugir. No entanto, a Inácia a pegará pelas mãos e dirá que cuidará desse problema para ela. Já perdemos a Santinha. Eu não vou permitir perder você, Teca. Eu vou resolver isso. Afirmará que em seguida fará seu ritual e se comunicará com seus orixás. A Inácia irá até o local onde a Maria Santa foi enterrada e desenterrará um objeto que havia enterrado para que fosse utilizado somente em último caso. Em seguida, colocará no rio dentro de uma caixa. Bastará algumas horas e o Inocêncio encontrará o Du sem vida em frente à mansão da fazenda. No entanto, um detalhe em seu corpo chamará a atenção de todos, fazendo inclusive com que o Inocêncio consiga ferrar com a vida do Egídio e o fazer pagar caro pela perda do Venâncio. Agora, antes de continuar, já deixa o seu gostei no vídeo se você gostaria que a dona patroa entrasse com um processo de divórcio e deixasse o Egídio sem um centavo. Tudo poderá acontecer assim que a Eliana vai decidir dar o próximo passo na briga contra o José Inocêncio. Ela se verá em uma sinuca de bico após a Kika e o Heriberto deixarem seu apartamento. A ex-modelo então decidirá encontrar um coronel para pagar suas contas e verá o Egídio como aliado perfeito, já que ele é o inimigo do seu ex-sogro. Ela dará em cima do vilão e o deixará enfeitiçado. Diante do flerte dos dois em seu bar, o Norberto se virará e falará: "É cobra comendo cobra." A Eliana até aceitou uma proposta feita pelo Bento para desistir das terras do Venâncio. Mas ela não topou ir embora, e o bacharel em direito deixou o acordo de lado. A ex-modelo sabe que o Egídio é o principal suspeito de ter dado cabo em seu ex-marido. Ela, inclusive, chegará a falar sobre isso com ele após seduzi-lo. A safada entrará em ação, após a Kika avisar que ela terá de pagar as contas do apartamento porque está se mudando. Com a cabeça quente, a Eliana irá até o bar. "Eu tô vendo se encontra alguém que preste, mas isso aqui tá pior que a fila do INSS. Eu vou puxar o carro antes que acabe tendo que pagar a bebida de alguém." Soltará ela pro Norberto. O Egídio chegará e dirá que ela é sua convidada. "Me bote uma cachaça da sua reserva especial e o que Dona Eliana quiser, amigo", dirá o vilão. Ela sairá prometendo voltar. Enquanto isso, o pai da Sandra tentará descobrir o que a Yolanda anda fazendo sem a filha no casarão. A Eliana voltará e vai querer saber de que enrosco eles estão falando. O Egídio responderá que é assunto de homem. "Oxe, eu não pensei que o coronel fosse fazer segredo pra mim. Eu acho excitante as histórias que se contam a seu respeito." Ela sussurrará no ouvido dele, toda sedutora e envolvente. O Norberto sacará quais são as intenções da víbora na mesma hora. Pouco tempo depois, os dois sairão para um encontro, e a Eliana impressionará o Egídio. Eles então falarão sobre o fato do Venâncio ter ido dessa para melhor. Ela lembrará o friagem do pai da Sandra, que ele é o suspeito número 1. Mas o engomadinho afirmará que a viúva oficial do publicitário também teria motivos para cometer o crime.
A dondoca então surpreenderá o homem, metido a coronel, ao falar que jamais atiraria no peito do Venâncio. Então, se não foi eu que tinha motivos para isso, só pode ter sido você, Egídio, dirá ela. Ela sugerirá que usaria outra arma. Na mesma hora, a bonitona pegará uma faca para cortar um pedaço de salame e mostrará uma habilidade surpreendente com a lâmina, picando o petisco em dois, com um olhar mordaz. O Egídio ficará babando e impressionado com a atitude e a força que a mulher demonstrará. Os dois estarão na casa dele após fazerem um passeio de carro pela propriedade do vilão. O Egídio receberá a Eliana na varanda com uma boa cachaça e uma tábua de frios. Ele contará vantagem enquanto a Eliana avaliará tudo ao redor com muita perspicácia e interesse. Enquanto José Inocêncio me lava os pés dele de cacau e inventava causa para enganar toda essa gente, Painho apostou na baixa do mercado. A arte de Painho era saber para que lado que o navio ia tombar, comentará o ex-marido da Yolanda. Ele explicará a estratégia usada pelo Firmino para enriquecer, e a Eliana soltará que o coronel era um agiota. Porque quando a crise pegou mesmo, ninguém tinha dinheiro nem crédito na praça, comparará o herdeiro. O Egídio falará que o ex-sogro dela ainda deve juros das terras que ele comprou pagando dívida com Cacau e da raiva que estará sentindo porque o Inocêncio terá pedido para o José Bento orientar a Yolanda sobre seus direitos na separação. Ele também considera que você tem um débito em aberto com ele, pelo couro que teu pai mandou arrancar das costas dele e pela vida do José Venâncio, retrucará Eliana. Eu digo de teu ex-marido, você acha mesmo que eu seria capaz de tirar a vida dele? Indagará o vilão. Eu não te conheço o suficiente, coronel, para dizer até onde esse teu ódio pelos Inocêncios seria capaz de te levar. Despistará a ex-modelo. Se eu fosse capaz de uma barbaridade dessa, Eliana, eu teria dado cabo do próprio José Inocêncio, não do Fio, assim que ele mandou tirar a vida de meu pai. Me deu um motivo que eu teria pra findar com a vida daquele infeliz. Se fosse João Pedro, pela ofensa que ele me fez, ou o Inocêncio, eu até ia ter que engolir suas desconfianças. Continuará a se defender o mau caráter. Em seguida, ele falará que ela levou muita vantagem com o fim da vida do Venâncio. Porque até onde me consta, na hora da herança, a viúva tem mais direito que a ex, disparará o Egídio. Se tivesse sido eu, não teria sido com uma bala no peito, bradará a Eliana, que fará o corte do salame com um olhar perverso e mandando uma mensagem silenciosa para ele, que arregalará os olhos para o salame partido ao meio. Nesse meio tempo, o Bento e a Lu já terão feito uma visitinha na casa da Yolanda. Apesar de já estar separada do Egídio e não pensar mais em voltar a viver com ele, a dona patroa se recusará a se divorciar e a brigar pela partilha dos bens do ex-marido. A professora e o advogado a orientarão sobre seus direitos com o divórcio, mas a mãe da Sandra já logo citará a Bíblia. Mateus, capítulo 19, versículo 6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa, dirá ela. Cheio de tato, o advogado argumentará que Deus, em toda a sua sabedoria e grandeza, não aprovaria em nada o que o Egídio fez com ela. O doutor conhece as leis dos homens, já das escrituras tá se vendo que não sabe de nada, tá repreendido. Insistirá. Com todo respeito, dona Yolanda, eu acho que religião nenhuma deve cruzar as fronteiras do direito, como acredito que o que deva ser um instrumento para a livre prática de toda e qualquer religião, explicará o Bento. A professora não entenderá. Se a senhora e seu marido já estão separados, por que não buscar o divórcio, dona Yolanda? Uma coisa é não estar junto, outra é querer se separar o que Deus juntou, e isso eu não vou aceitar nunca, é pecado de morte, afirmará.
O Bento perguntará se Deus quer que ela renuncie a tudo que lhe é de direito, e a dona patroa surpreenderá. Me é de direito porque, se nunca trabalhei, quem construiu tudo em nossa vida foi Egídio. Com o trabalho e o suor dele, não comeu. Eu, se você for ver, não levantei, foi uma paia. Todos se espantarão com a naturalidade dela ao dizer isso, e a Lu, embasbacada, não aguentará. Como não? O que mais fiz foi cuidar da casa, comida e olhe lá. Continuará a Yolanda. A Sandra, que estará presente, ficará indignada com a mãe. Se isso não é trabalho, minha mãe, é o quê? Minha obrigação, Sandra, meu dever enquanto mãe e enquanto mulher. Trabalho quentinho era teu pai. Minimizará ela. A Sandra crescerá pra cima dela. Que largava a senhora em casa cuidando de mim pra ir correr atrás de mulher. Isso era o trabalho dele, né, dona Yolanda? Disparará a grávida. Dobre a língua pra falar de teu pai, Sandra, que ele nunca lhe deixou faltar nada. Se irritará. O Bento intercederá, tentando contemporizar, dizendo que cuidar da casa e da família também é trabalho. Até porque, se o teu marido saía de casa, fosse pelo motivo que fosse, é porque a senhora estava lá, tomando conta de tudo. Completará a Lu. Então não é justo que a senhora, que trabalhou tanto para a constituição dessa família, renuncie a seus direitos? Insistirá o advogado. A dona patroa continuará discursando que não acha isso certo. Olha, dona Yolanda, a senhora tem, no mínimo, direito à metade de tudo que vocês construíram juntos desde que se casaram, dirá ele. A lei reserva à senhora metade de todo o ganho patrimonial que vocês tiveram juntos desde que se casaram até hoje. Ajudará a Lu. A lei existe para todos, independente de credo, cor ou classe, e seus direitos são os mesmos que o dele ou de qualquer cidadão. A senhora só precisa buscar um advogado para entrar com o processo. Finalizará o Bento, deixando a Yolanda pensativa. Enquanto isso, na fazenda do Inocêncio, a Inácia estará tendo mau presságio e vendo que uma grande tragédia se aproxima. Isso porque ela, ao ficar cara a cara com o Du, imaginará que o rapaz não vale nada e que está ali para um bem maior, ou um mal maior. Isso porque o Du, ao ver a Teca no bem bom, a ameaçará contar toda a verdade sobre a real paternidade do bebê, pro desespero da Teca e da Inácia e pro desgosto do Inocêncio. No entanto, a Inácia tirará suas cartas e seus orixás e verá que o Du poderá causar uma morte por engano se continuar naquela fazenda. Com medo de que a Teca assuma e tenha o mesmo destino de sua santinha, a Inácia mexerá seus pauzinhos para que, na verdade, o Du seja mandado para a cova e não a garota. Ela então fará seu ritual e, na hora de pedir ao orixá para que seu sacrifício seja levado adiante, colocará o nome do Du na fogueira. Enquanto isso, a vida da Teca terá uma reviravolta gigantesca com a chegada do Du nas terras do voinho. O rapaz, o Neno e o Pitoco irão aparecer no bar do Norberto, com muita fome, e comentarão sobre a busca deles pela gestante. O Lívio então levará o trio à casa do fazendeiro, sem nem imaginar que o coronel vai endoidar com os estranhos. E o pastor achou por bem trazer eles até minha casa sem me consultar primeiro, e como não me encontrou, saiu zanzando com 3 estranhos pra cima e pra baixo por essa fazenda? Vai se enfezar o Inocêncio. O Augusto e a Buva vão ter de agir para acalmar os ânimos. A felicidade da grávida também não vai durar quase nada. O Du se revelará frio e exigirá sua parte na venda do bebê deles ao endinheirado. Ele ameaçará abrir o bico e contar que é o pai da criança que ela espera se não for bem pago para sumir no mundo. E eu fico como nessa parada? Porque eu rodei pra fazer a fita do moleque. Quero saber o que esse moleque vai dar pra nós. Alguém tem que pensar na tropa, porque até agora nós só ficamos com os BO. Tô mentindo? Ele soltará diante da coitada da Teca.
Diferentemente do que a gestante pensava, o Du não foi para a cova. Ele sumiu porque foi preso após cometer um roubo justamente para pagar a clínica clandestina para dar fim no filho. A Inácia ficará extremamente desconfiada e logo descobrirá que o Du é o pai do bebê que sua protegida carrega. Ao mesmo tempo, o rapaz vai se engraçar com a Ritinha e só não avançará totalmente o sinal em uma noite de bebedeira porque o Damião o ameaçará com um facão. O bandidão abrirá o jogo com Inocêncio, que apelidará o Du de laranja podre e mandará o funcionário ficar de olho nele. O fazendeiro terá sua vida como uma verdadeira zona, já que ele acabará permitindo que a Inácia arrume um lugar para eles ficarem hospedados. O coronel não conseguirá dizer não a um pedido da Teca, e a Mariana não gostará nada disso. O casal terá uma briga imensa. Você me bota 3 desconhecidos debaixo do nosso teto sem me consultar e ainda quer que eu te explique o porquê? Indagará a Mariana. Por causa de uma besteira dessa eu ia arriscar até que se embora mais eles daqui, Mariana. Vê se pensa, responderá o coronel. E para não correr o risco você me bota 3 estranhos dentro da nossa casa? Quer dizer, de sua casa, porque se fosse minha, você teria pelo menos me consultado. Disparará a Mariana. O fazendeiro pedirá desculpas e a Mariana exigirá que o marido coloque o trio para correr. Ou é eles ou eu, Inocêncio, vai declarar a Mariana. O ricaço contornará a situação mandando os 3 para a casa da Morena. Além de tudo isso, o velho sofrerá mais um baque familiar, já que no mesmo dia, o homem descobrirá o maior segredo do Bento. Após se decepcionar com o filho inúmeras vezes, o fazendeiro descobrirá que o homem não pode advogar porque nunca conseguiu tirar o registro da OAB, que é a Ordem dos Advogados no Brasil. É por isso que ele não aceitou defender o José Venâncio nem o Augusto e sempre passava seus casos para Kika. Cansado da pressão do pai, para que o rapaz volte a trabalhar no mundo jurídico, o infeliz soltará a verdade. Eles estarão no escritório do Inocêncio quando o Bento decidirá abrir a boca. Eu não posso enfrentar o coronel Egídio na justiça, painho. Eliana e nem ninguém, porque nem advogado eu sou. O Inocêncio ficará chocado e o Bento tentará contemporizar. Eu sou advogado e também não sou. Que história é essa que eu nunca vi meio advogado em minha vida? Perguntará o fazendeiro, tonto com a revelação. Pois eu não fiz o exame da ordem, meu pai, admitirá o sacana. O marido da Mariana se mostrará atordoado. Como você não mentirou a OAB? O que você fez naqueles anos todo de faculdade? Debochado, o Bento zombará que o pai sempre lhe cobrou um diploma. Eu tirei o diploma, a OAB não estava no trato. O Inocêncio lembrará que pagou várias especializações no Brasil e no exterior e perguntará se ele embolsou a fortuna toda. Embolsar eu não embolsei, mas também não investi propriamente na minha especialização em Direito. Eu investi em experiência, meu pai, e outras atividades correlatas, responderá. O fazendeiro entenderá que o filho torrou tudo com ser vergonhice. Eu não me orgulho de certas decisões que eu tomei, mas eu tô realmente disposto a mudar, meu pai, dirá o Bento, que despertará a ira do fazendeiro. Então somos 2, porque se você não é advogado e nem sabe pisar cacau, não tem serventia nessa fazenda. Já lhe dei asa, agora eu tô lhe oferecendo o mundo pro você voar. Vai disparar o fazendeiro, botando o filho pra fora de casa. O Inocêncio continuará. Você pode não ser advogado, mas tem estudo e uma terra em seu nome, o que é muito mais que eu tinha quando cheguei aqui. Se nem pra defender seus irmãos na justiça você prestou, é que não deve prestar mesmo pra coisa nenhuma. O Bento concordará em arrumar suas coisas para deixar a fazenda, mas o José Inocêncio se mostrará ainda mais duro. As coisas são minhas, afinal, você pagou por elas com meu dinheiro.
não foi com o seu. O dia que você tomar pé na sua vida, você volte pra apanhar suas coisas de volta. Agora some da minha frente, dirá ele. E agora, você acha que o Bento merece ficar na miséria por todos os seus trambiques? Sim ou não? Aliás, o que você tem achado do jeito que o Inocêncio trata o João Pedro? É certo? Vote nos comentários. Pessoal, tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele pra assistir e inscreva-se no canal pra receber todos os vídeos publicados após a novela.